A Eurocopa vai começar, a expectativa só aumenta. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa dos favoritos, falando dos pontos fracos, pontos fortes, analisar os grupos, entre outras coisitas mais. Quem viu o vídeo da tier list e também a Pergunte ao Gabica, especial de Copa América e Eurocopa, já sabe quem são meus favoritos. Caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui nos cards o link para vocês e também no final do vídeo vai aparecer ali para você clicar e continuar assistindo essa saga de Eurocopa aqui no canal. É isso, bora analisar então os favoritos para vencer a Euro. Vamos começar analisando os elencos aqui, começando com a seleção alemã, anfitriã e também uma dos favoritas, né, na minha consideração. Começando no gol, com Ter Stegen, Manuel Neuer e Oliver Baumann. Este último, sinceramente, não acho que foi a melhor temporada dele. Acho que até o Kevin Trapp estava à frente. O Bernard Leno, que também tinha sido convocado naquela pré-convocatória, que acabou ficando de fora. Mas é um terceiro goleiro, a gente sabe que a briga vai ser entre Ter Stegen e Manuel Neuer. Inclusive, eu quero que você já deixe aí a sua opinião. Stegen e Manuel Neuer, quem merece ser titular agora? Não estou falando quem foi melhor, que aí o Manuel Neuer estoura, tá? Depois eu vou dar minha opinião, que a gente falar um pouco de tática das equipes. Defensores, a gente trouxe como zagueiro, né, o Julian Nagelsmann, o Schlotterbeck, que fez uma temporada maravilhosa pelo Dortmund, o Jonathan Tah, capitão do Leverkusen, também uma temporada muito boa, pode sair inclusive do time. Antonio Rüdiger, que, cara, é um jogador muito consistente no Real Madrid. E aqui a gente tem uma surpresa, que é o Waldemar Anton, do Stuttgart, que fez uma excelente temporada, mas é um jogador menos conhecido, 27 anos. Assim como o Robin Koch, tá, que é capitão do Eintracht Frankfurt, também fez uma boa temporada, é um jogador mais desconhecido. Depois a gente tem os laterais, que são o Davi Raum, esse já vem há algum tempo sendo convocado, desde a época do Hoffenheim para a lateral esquerda, e o Maximilian Mittelstadt, os dois laterais esquerdos aqui. O Mittelstadt provavelmente vai ser o titular, ele também foi mais um dos jogadores do Stuttgart que brilhou bastante essa temporada, tá? Tendência da gente ver ele. É um lateral muito regular, tá? Acho que é assim que seria a melhor definição dele. Não é muito forte ofensivamente, também não muito forte defensivamente, mas dependendo da situação, da circunstância, é um lateral que pode funcionar muito bem. Nas laterais direita, dois jogadores que são bem distintos, isso eu vou falar taticamente, que é o caso do Kimmich e o Benjamin Henriques, onde o Kimmich vai sair à frente naturalmente, o Kimmich vai ser lateral, tá? Ele pode jogar um jogo de meio campo? Pode, mas provavelmente ele vai começar como lateral direito nessa Euro. Meio campistas, defensores, a gente tem o Andrich, do Leverkusen, também é um jogador mais marcador, mais volantão. E o Henry Can, que foi convocado por conta da doença do Pavilovic, então entrou no lugar dele, o Henry Can ganhou vaga. Inclusive, não é um cara que eu gosto tanto assim, muita gente não gosta, mas essa temporada a gente tem que, convenhamos, ele foi bem. Depois, mais à frente, tem o Gundogan, o Toni Kroos, né, que é a última competição dele, inclusive fiz vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Pascal Gross, que inclusive fez um golaço, né, num dos últimos amistosos aqui da seleção, é um jogador do Brighton, tá? Muito bom jogador, tá? E mais à frente a gente tem o Florian Wirtz, o Musiala e o Kai Havertz, que está aparecendo como meia aqui, mas ele é um atacante, tá? Depois eu vou mostrar na tática aqui. Desses, o que todo mundo tem mais expectativa de ver é o Florian Wirtz pela temporada que fez o Leverkusen, é o camisa 10 do Leverkusen. Depois a gente tem do Chris Führich, que vai jogar ali mais pelo lado esquerdo, mais um jogador de Stuttgart que brilhou bastante na temporada, gosto muito dele. Leroy Sané, né, que a gente já conhece aí o Sané de longa data. Thomas Müller, um dos mais experientes aqui dessa equipe com 34 anos, vai ser reserva provavelmente. O Bayer, né, que é um jogador jovem no Hoffenheim, inclusive peguei alguns gols aqui nessa temporada do Bayer, e ele é bom jogador, viu? Bom jogador, pode jogar, ele é um atacante, né, como ele está aparecendo aqui como centroavante, mas obviamente não é um jogador de área, tá? Nem tem tanta estatura, nem físico para isso. É um jogador de mais movimentação, caso o Nagelsmann queira um jogador nesse tipo aí. Mas é fazedor de gol, viu? Assim como o Dennis Undav também, que corre muito por fora, que buscando uma vaga. E por fim, o Niklas Füllkrug. Então essa aqui foi a convocação da Alemanha, que para mim foi muito boa, com exceção da ausência de Julian Brandt, tá? Porque o Julian Brandt fora, para mim, deu bastante ter visto ele fora. Para tudo que eu preciso te dar um recado muito importante. Imagina apostar de graça na Copa América e Eurocopa por 40 dias. Com a nova promoção do Betfair você pode. Se liga como. Aposta até R$15 e se perder, você recebe o valor de volta em até 1 hora. Mas se liga, somente a primeira aposta do dia é reembolsada. A promoção é válida por 40 dias, dando até R$600 em apostas grátis.
Sem letras miúdas, podendo apostar em qualquer odd, mercado e esporte. Como participar? Crie sua conta pelo link nos comentários e aproveite essa oportunidade imperdível de apostar sem risco. Passando para a França agora, do Didier Deschamps, ele também nem quis convocar os 26, convocou somente 25. E aí a gente tem o Mike Maignan, que é titular absoluto, e na reserva o Bryce Samba e o Alphonse Areola, né? Goleiro do LAN e goleiro do Essen, que inclusive é muito bom, viu, o Samba, né? 30 anos já, não conheci recentemente, para falar bem a verdade. Na defesa, tá? A gente tem o Saliba, que fez uma temporada espetacular pelo Arsenal, mas provavelmente vai ser reserva. O Pavard, que fez essa mudança para a Inter, que foi muito bem para ele, né? Está jogando bem na Internazionale. O Pamecano, que não teve uma temporada tão legal assim como o Julius Koundé, que também oscilou, né? Inclusive o Koundé jogando muito de lateral direito, né? No Barcelona. Depois a gente tem a opção do Konaté, que não foi titular absoluto durante a temporada do Liverpool, mas é um jogador que eu julgo ser muito bom, né? Muito forte, jogo aéreo também, bola parada, ofensiva e defensiva. E alguns laterais, que é o caso do Theo Hernandes, né? Titular absoluto lateral esquerda, Mendy, o seu reserva, Jonathan Klaus, lateral direito do Olympique de Marseille. Até depois, na tática, eu entro um pouco mais aqui nesse assunto. Meio campistas, a gente tem o Tchouaméni, que sofreu com algumas lesões ali com o Real Madrid, jogou de zagueiro, mas é um cara num nível muito forte, apesar dos 24 anos apenas. N'Golo Kanté, que retornou para a seleção mesmo jogando no Al Ittihad. E eu ia falar, mas eu tô querendo dar spoiler aqui, mas vamos seguindo. Camavinga, o Zaire Emery, que joga um pouco mais à frente, aquele meio campo um pouco mais ofensivo, digamos assim como o Rabiot e o Fofana, que pode marcar e pode atacar, é um jogador mais box-to-box, um jogador mais físico, ele que é do Mônaco. Por fim, muitos atacantes, tá? Que não falta para a seleção francesa, é jogador e atacante. Kingsley Coman, que obviamente sofreu com lesões, mas isso aqui é natural dele. O Barcola, né, que cada vez mais vem ganhando espaço, tanto no PSG como na seleção francesa, jogador de lado. E o Dembélé, né, que provavelmente vai ser titular absoluto por aqui. Lá na frente, depois a gente tem o Kylian Mbappé, o Kiki, que agora mudou para o Real Madrid, né, fazendo sua mudança para o Real Madrid, e é o principal jogador dessa Euro e também da seleção francesa. Marcos Thuram, que também fez uma ótima temporada junto com o Lautaro Martínez ali na Inter, encaixaram muito bem naquele ataque. Kolo Muani, que não foi bem no Paris Saint-Germain, mas se mantém pela sua qualidade aqui na seleção. Anthony Griezmann, que aparece como centroavante aqui, mas a gente sabe que ele é meio campista. E por fim, Olivier Giroud, tá? Que eu também citei no meu vídeo ali da The Last Dance. Depois, eu nem comentei muito da França, mas eu acho que muito jogador ficaria de fora, né? Se a gente ficasse falando, então eu acho que é isso. Era isso que a França tinha que fazer. Seguindo, Inglaterra do Gareth Southgate. Começando com os goleiros, aqui é a principal dúvida, né, de sempre. Ramsdale, que foi mal, né, num amistoso aqui recente, falhou, na minha opinião, no gol da Islândia. Acho que um goleiro de alto nível tem que pegar aquela bola. O Pickford provavelmente vai ser o titular. E o Dean Henderson. O Pickford fez uma temporada muito boa, tá? Isso aqui vale a pena a gente citar. Depois, na zaga, a gente teve alguns cortes, né, na seleção inglesa, que é, por exemplo, o caso do Harry Maguire, que é sempre um jogador que traz discussão, mas a seleção inglesa, na minha opinião, com o Southgate, ele sempre foi muito bem. Por isso se manteve, mas acabou lesionando e ficou de fora. Aí a gente tem o John Stones, que fez uma ótima temporada aqui pelo City, pode jogar na zaga, pode jogar como volante, acho que aqui vai ser muito mais zagueiro. O Marc Guéhi, eu não sei se é assim que fala, depois vocês corrijam aí, que sempre aparece alguém me corrigir, do Crystal Palace. O Ezri Konsa, tá, que é jogador do Aston Villa, pode jogar na lateral direita também, inclusive. O Joe Gomes, que é a mesma coisa, é um quebra-galho, né? Joga na lateral direita, quebra-galho na zaga. Nem acho tão bom assim, eu acho que é o setor mais defasado da seleção inglesa. O Lewis Dunk, que fez uma ótima temporada pelo Brighton, já experiente, né? Tá desde 2013, se não me falha a memória, revelado no Brighton, teve uma passagem no outro time, mas já desde 2013 no Brighton, assim, seguidão, né? Era um jogador menos conhecido, agora com essa ascensão do Brighton, ganha vaga aqui na seleção inglesa e pode ser titular, viu? Inclusive. O Luke Shaw, que possivelmente não vai ser titular nessa primeira partida por conta da lesão, como vocês estão observando aqui. Já há um tempo, né, que ele vem sofrendo com lesão, mas a seleção inglesa não forma laterais esquerdos, então o Southgate acabou levando ele e não levou o Tio, por exemplo, né? Depois a gente tem o Trent Alexander-Arnold, um asterisco aqui na posição dele, que provavelmente ele vai ser um meio campo, tá? O Kyle Walker, né, que vai ser titular. O Kieran Trippier também, que pode jogar na lateral esquerda também, tá? Guardem essa informação aí.
Depois do meio campo, aqui a gente chega uma situação onde a Inglaterra já fica muito mais forte, que é com o Declan Rice, temporada espetacular pelo Arsenal. O Conor Gallagher, mesmo com as variações ali no Chelsea, ali, desempenho para cima ou para baixo, é um bom jogador. O Mainoo, que é muito bom jogador ali do Manchester United, jovem, uma das maiores revelações do futebol inglês aí nos últimos tempos, né? Ele que tem 19 anos só ainda. O Adam Varto, que eu confesso, dessa lista é o que eu menos vi jogar. O Jude Bellingham, que não tem o que falar, talvez se vença uma Euro aqui, sendo protagonista, pode ser até o melhor do mundo, né? Tem essa chance. O Cole Palmer e o Eberechi Eze. O Cole Palmer que inclusive jogou muita bola, viu? Jogou muita bola com o Chelsea, rachou de fazer gol pelo Chelsea. E o Eze, para quem não conhece, é a camisa 10 do Crystal Palace, bate até falta, tá? É muito bom jogador o Eze. Depois, por fim, no ataque, né? Apesar de já ter alguns jogadores ofensivos aqui, a gente tem o Anthony Gordon, que é jogador do Newcastle, bom jogador, jogou alguns amistosos aí como titular. O Phil Foden, dispensa apresentações. Bukayo Saka, dispensa apresentações. Jarrod Bowen, para quem não acompanha o West Ham, é muito bom jogador, jogador de lado também, joga pela ponta direita. E ali, 3 centroavantes, tá? Como é o caso do Harry Kane, titular absoluto. Olha o Watkins, que também fez muito gol pelo Aston Villa nessa temporada. E o Ivan Toney, que teve toda aquela polêmica, ele é apostador igual a gente e tal, mas foi convocado para a seleção. Então esse daqui é uma análise do elenco que para mim foi muito bom. Eu acho que a Inglaterra teve alguns cortes ali por conta de jogadores um pouco abaixo, que é o caso do Grealish, que na minha opinião é incontestável, tratando-se do elenco que tem, né? Ficar Sterling de fora, Rashford de fora, Grealish de fora. Eu acho que os jogadores que estão aqui estão no momento melhor. É realmente uma briga muito alta por vagas que havia aqui na Eurocopa, se tratando de Inglaterra e fase ofensiva, né? Jogadores ofensivos. Agora vamos passar para falar um pouco dos elencos, tá? Começando com a seleção alemã nessa ordem. Esse é o possível desenho tático que a gente vai ter da Alemanha. Um 4-2-3-1, tá? Que é bem habitual, com o Neuer no gol, o Rudiger, Jonathan Tah, o Mittelstadt, o Kimmich, Andrich, Toni Kroos, Gundogan, Wirtz, Havertz e Musiala. Aqui, velho, o Nagelsmann vai ter que resolver um problema muito grande, porque o Musiala, eu acho que ele rende muito mais pelo lado esquerdo. Porém, o Wirtz não é um jogador muito mais móvel no Leverkusen. Ou seja, ele movimenta e tal. E uma das coisas que eu percebi nesses amistosos que a Alemanha teve é que ele teve que ficar muito mais fixo de um lado. E ele acabou não indo bem, viu? Acabou não indo bem. Talvez, não sei se também tem a questão da pressão, de ser um dos jogadores que tem mais expectativa por aqui. Enfim, teremos essa dúvida aí para resolver. Também uma outra dúvida, cara. A gente tem um Sané no banco, né? O Leroy Sané, que quer queremos ou não, né? Às vezes eu acho que ele dá uma exageradinha num drible ou outro, é um ótimo jogador. Então, assim, pode ser que a gente em algum momento, em alguma situação de jogo, por exemplo, o Andrich dê espaço para o Gundogan e o Leroy Sané joga um pouco mais centralizado, ou o próprio Musiala e faça um desenho tático alterado? Sim, tá? Isso daqui é uma chance que a gente tem de poder ver, né, o time jogando dessa forma, né? Até porque esse meio campo aqui, pelo menos na minha opinião, ele é pouco dinâmico, né? Não dinâmico a posse da bola, mas em questão de mobilidade mesmo e tal. E aí trazendo o Musiala para cá e o Gundogan saindo, não que eu falo, caramba, o Gundogan é o capitão da equipe e tal, mas pode mudar um pouquinho o cenário de um jogo a depender do que a equipe precisa fazer. Se precisa de um jogador de mais drible do que propriamente passe, ou seja, coloca o Sané por aqui, ó, o Gundogan sai, ou talvez até o Toni Kroos, eu ia falar Royce, Toni Kroos por aqui, isso pode ocorrer, tá? São mudanças que podem acontecer. Um outro ponto que eu gostaria de destacar também é a briga pela vaga lá no ataque. Aparentemente, Kai Havertz vai ser titular, mas a gente tem o Füllkrug, que pode aparecer por aqui, e como eu citei, aproveitou muito bem os amistosos do Bayern, tá? Enquanto teve em campo, né, o Bayer ou Bayer, tanto faz, ele realmente foi muito bem. Um Davi fica muito aquém, né? E aí, a gente também não pode descartar o Thomas Müller pela sua experiência, jogando tanto quanto o meia, pode jogar pelo lado, pode jogar aqui, ele joga em todas aqui do ataque, mas não é o melhor momento do Müller, tá? E aí, a gente pode citar também uma outra possibilidade da gente ver a Alemanha dependendo, né, do adversário, que é com o Schlotterbeck sendo titular, tá? Que aí a gente pode ter um desenho tático com 3. E aí, grande chance do Davi Raum ganhar a vaga no Mittelstadt. Por quê?
pela questão ofensiva e tal. E aí a gente ter um desenho tático aqui com, obviamente, né, saindo alguém. E aí eu acredito que numa situação como essa, pode ser que o Andrich rode e a gente veja a Alemanha num 3-4-3, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma. E aí fica de novo a dúvida, né? Você jogaria com o Neuer ou Ter Stegen no gol? Eu, honestamente, hoje, o Neuer para mim seria banco, tá? Acho que o Ter Stegen tá no momento melhor. O Neuer já tá com 38 anos, é natural que vai ter uma falha ou outra aqui. E a gente viu isso no amistoso contra a Grécia, né? O Neuer falhou, para quem não viu. E aí fica muito esse questionamento, né? Mas provavelmente, né, inicialmente, a gente vai ver o Neuer. Então, essas aqui são algumas variações táticas que pode ter a Alemanha. Isso sem contar também o Kimmich, tá? Que eu tava quase esquecendo de falar, que pode dar vaga pro Benjamin Henriques. E aí, cara, precisa arrumar algum lugar para ele aqui no meio campo. Caso ele saia da lateral, eu acho muito difícil o Kimmich ficar fora desse time, até porque o Nagelsmann gosta muito dele. E o que muda com o Henriques aqui? Aí a Alemanha vai atacar muito melhor pelos lados na questão física, né? De ser um jogador mais de linha de fundo, que não é o caso do Kimmich, que é um meio campo com menos mobilidade que propriamente o Henriques, beleza? Então esse aqui é um desenho tático, algumas possibilidades da seleção alemã em campo. Seguindo, né, na nossa ordem, a gente vai para a França. A França, a única grande dúvida, né, vamos falar dessa forma, na minha opinião, né, pelo que parece, pelo que eu vi nos amistosos, é a questão da zaga, tá? Por quê? Eu posso ter uma zaga com o Upamecano e Konaté, como eu estou vendo aqui, mas também eu posso, por exemplo, ver o Saliba entrando aqui, ou no lugar do Konaté. Eu acho que o Konaté talvez fique até de fora, e fazer uma zaga com o Saliba e o Upamecano. Aí também uma outra possibilidade pode ser o Jules Koundé juntamente com o Upamecano, e aí o Saliba senta e a gente pode ver o Pavard sendo titular na lateral direita, tá? Lembrando que Koundé, como eu falei, no Barcelona jogou muito na lateral direita, tá? Lateral direito de ofício mesmo, como primeira posição, é o Jonathan Klaus, já que o Pavard também joga na defesa. E o Jonathan Klaus é um jogador que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito, acompanho desde a época do LAN, né? Foi convocado a primeira vez muito velho, já, né? Digamos assim, para ser uma convocação, foi com 30 anos, né? Praticamente. E é um lateral muito forte, tá? No apoio, finaliza muito bem, fez gol agora no amistoso, sabe? Então, assim, muda um pouco a característica, né? Hoje um lateral que chega mais à linha de fundo, faz mais cruzamento, só que não me parece, tá? Que ele não é a primeira opção. Então a gente pode ver, por exemplo, vários desenhos aqui. O fato é que o cara que tem mais garantia de ser titular é o Theo Hernandes e o Jules Koundé. Pelo menos é o que parece aqui da defesa. Depois do meio campo para frente, o Deschamps já vai sinalizando com Kanté e Camavinga sendo titulares, tá? E aí depois a gente tem sempre a sombra do Tchouaméni, né, que não é um cara que para ser descartável. Lembrando, tá, que nesses amistosos o Tchouaméni ainda estava retornando de lesão e tal. Pode ser que em algum momento o Kanté sente pro Tchouaméni jogar juntamente com a Camavinga, até pelo entrosamento que eles já têm de Real Madrid? Pode, tá? Mas acredito que não vai perder muito assim com o Kanté, não, tá? Na seleção francesa ele vem jogando bem. E lá no ataque, cara, não tem dúvida. É Griezmann aqui no meio campo, Dembélé de um lado, Mbappé do outro e Olivier Giroud. Mbappé não sai, tá? Ah, se o Giroud sair, se o Giroud não estiver bem, né? Lembrando que o Giroud fechou com o Los Angeles FC, tem 37 anos já. Aí a opção Marcos Thuram. Ah, talvez eu quero mudar um pouquinho esse estilo de ataque, quero deixar um ataque mais leve. Aí depois tem o Colomani também. Putz, o Dembélé não tá bem. Aí o Kingsley Coman entra por aqui, ou até mesmo o Barcola, apesar de jovem. Deixa eu pegar aqui o Barcola, aqui, nosso menino Barcola, tá? Lembrando que ele joga mais pela esquerda, tá? E o Mbappé a gente sabe, ele não gosta de jogar por aqui, né? Então vai ser um problemaço lá no Real Madrid, inclusive. Então essas aqui são algumas possíveis variações da seleção francesa que eu acredito que possa ocorrer durante a Eurocopa, para vocês ficarem atentos, tá? E aí a gente chega à Inglaterra. E a Inglaterra tem a principal dúvida, como eu citei, na lateral esquerda. Por quê? Por causa da questão do Luke Shaw. Acho que o Luke Shaw também não tem físico, não está fisicamente bem para chegar a ser titular numa Eurocopa, um torneio de tiro curto, onde precisa todo tempo vencer os jogos, senão pode ser eliminado. Então, o Trippier provavelmente vai ser o lateral. E aí, o que perde no Trippier? Eu acho que o Trippier é muito mais lateral do que o Luke Shaw. Porém, ele é um jogador destro, né? Ele até faz uns cruzamentos de perna esquerda e tal, mas vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Isso é natural. Ele já jogou aqui?
já jogou pela seleção inglesa várias vezes, mas vai ter sim, tá? Então, perde por não ter um lateral esquerdo, não necessariamente por ter o Luke Shaw lesionado. Talvez se tivesse um lateral com nível um pouco melhor, acho que a seleção ia bem, né, nesse setor. Falando de defesa, nesse quadro 2-3-1 aqui, a gente tem o Lewis Dunk, que está no momento muito bom, de John Stones. O Marc Guéhi, né, se fala assim, né, não sei se fala assim o nome dele, do Crystal Palace também está muito bem, tá? Pode ser que ele entre? Pode ser. É uma boa opção, tá? Depois na lateral direita a gente tem o Kyle Walker, e aí a gente tem que falar do Arnold. O Arnold na seleção inglesa, aparentemente pelo que a gente viu em alguns amistosos, ele está muito mais cotado a, por exemplo, ser um titular no meio-campo do que propriamente na lateral direita. Primeiro, pelo fato de ter o Kyle Walker, que é um monstro, um cavalo, não é nenhum craque de bola, mas um jogador que é muito forte fisicamente e compromete muito pouco. E segundo, tá? Que o Arnold funciona bem por aqui. Porque ele é um lateral que muitas vezes ele jogou no Liverpool mais fechado, né? Então a gente pode ver essa variação. E do outro lado, não tem dúvida, é Declan Rice. E aí quais são as opções caso ele não opte pelo Arnold? Tá? Aí a gente tem que falar também de dois jogadores, né? Que inclusive um deles, né, eu elogiei bastante. Primeiro o Conor Gallagher, que pode fazer muito bem essa função, ele já faz no Chelsea. E o segundo, apesar de jovem, que é o Mainoo, tá? O Mainoo que para mim, né, caso o Arnold não jogue no meio-campo, sei lá, ele Southgate observa e fala, cara, melhor você ficar como opção aqui na lateral direita, o Mainoo vai ser titular, tá? Tem grande chance de ser titular aqui também. E o que muda com o Mainoo? O Mainoo, cara, tem muita chegada dentro da área. Diferente do Arnold. O Arnold não é um jogador que chega muito na área não, tá? E quem acompanha o Manchester United sabe o que eu estou falando, até porque ele vira e mexe, costuma fazer os seus golzinhos ali chegando na área, finalizando, e finaliza bem, viu, menino? Depois a gente tem o Jude Bellingham, que provavelmente vai ser quase como um segundo atacante, né, com o Harry Kane, então a gente vai ver muito ele pisando dentro da área, ele faz muitos gols, inclusive assim no Real Madrid, então vai ser uma função meio que parecida, né, até pelas peças que tem aqui pelos lados, então ele vai ser de fato um jogador que quando o Foden chega na linha de fundo, ele vai estar lá dentro da área, o Bukayo Saka também, né, e tá jogando muita bola. Depois pelos lados, a gente tem o Bukayo Saka, que fez uma temporada maravilhosa pelo Arsenal, e o Phil Foden, que nem se fala, né? Inclusive cotado entre os 5 melhores do mundo, aí, pelo menos nas casas de aposta, tá? Isso daí é uma coisa que vale a pena a gente citar. Qual que é a grande questão aqui do Foden? Eu acho que o Foden, ele se encaixou melhor por aqui, sabe aquela trazida para o meio que ele dá? Provavelmente jogando pelo lado esquerdo vai ser difícil a gente ver. Claro que em algum momento ou outro eles podem trocar de posição, inverter um pouquinho, ou até mesmo encostar para fazer jogadas só aqui próximas, né? Até para dar um corredor aqui pro tripé. Agora sim o Luke Shaw seria bem útil. Sim, mas não é o normal. O Foden, para quem não sabe, tá devendo aí na seleção, tá? Joga muito pelo City, mas ainda não se encontrou realmente na seleção inglesa. E por fim o Harry Kane, cara, que por mais que tenha o Ivan Toney, que é uma ótima opção, e o Ollie Watkins, que é uma outra ótima opção, realmente vai ser muito difícil. Assim como também nas alas, né, que o Anthony Gordon é o substituto imediato do Phil Foden, e do outro lado a gente tem o Jarrod Bowen sendo substituto do Bukayo Saka, assim como o Eze, né? O Eze que joga também aqui pelo lado esquerdo. Tem muita opção seleção inglesa, mas provavelmente vai ser esse desenho tático que a gente vai ver, vai observar durante essa Eurocopa. Vamos falar agora daquela analisada boa nos grupos e comentar um pouco mais sobre cada uma das equipes, quais são as chances nesses grupos dos favoritos. Óbvio, se eu coloquei favorito, provavelmente vai passar no grupo, mas vale a pena citar, começando aqui com a Alemanha, que pega o grupo A, obviamente, porque é o dono da casa, com Hungria, Escócia e Suíça. Por mais que às vezes a gente pode olhar esse grupo e falar assim, cara, vai ser tranquilo para a Alemanha passar, eu discordo um pouquinho. Não que eu não acredite que a Alemanha é favorita, que a Alemanha vai classificar, até porque eu coloquei eles entre os possíveis campeões da competição. Mas a Hungria vem numa crescente maravilhosa, né, com o Dominik Szoboszlai, que é um dos melhores jogadores que eu gosto bastante, jogador do Liverpool. Tem um time muito chato de ser enfrentado. A Escócia também cresceu bastante, vi inclusive os amistosos da Escócia, ainda depende muito dessa jogada do lado esquerdo com o Robertson, mas já vem melhorando, mas talvez para mim é o time mais fraco, digamos assim, dessa chave. E a Suíça, que em nomes tem um melhor time, né, mas ainda precisa se provar muito como elenco, né, como conjunto, jogando como conjunto. Mas
não imagino que vai ser moleza não, ainda mais empata um jogozinho aqui, ou às vezes até perde um jogo aqui, complica. Mas eu creio que a Alemanha vai passar, tá? Sobre a fase, basicamente depois que terminou a Copa do Mundo, a Alemanha jogou praticamente somente amistosos. E aí, ó, foi derrotado para o Japão por 4-1, venceu a França no amistoso, venceu a Alemanha, empatou com o México, perdeu da Turquia e da Áustria, né, 2 derrotas seguidas, venceu a França novamente aqui, venceu a Holanda, empatou com a Ucrânia e agora venceu a Grécia. Esse último aqui, inclusive, acompanhei de perto, né, o gol do Pascal Gross no final. E assim, a Alemanha tem que tomar bastante cuidado porque defensivamente é um time muito espaçado, sabe? Tem as linhas muito espaçadas, dá muito espaço. E eu vi isso contra a Grécia. Pode ser uma visão somente de amistoso? Pode. Mas pode ser que a Alemanha sofra um pouco defensivamente falando, apesar dos nomes, por conta ali, literalmente, do esquema tático, tá? Já que a gente tá comentando da Alemanha, tem que mostrar aqui o mercado também, tá? Dias antes, né, de começar a Eurocopa de fato, a odd da Alemanha está 5.5 para ser campeão. Você acredita? Depois comenta aí embaixo, mas obviamente é um dos favoritos, sim. Seguindo, agora aqui analisando o grupo da França. França que está lá no grupo D, tá com Áustria, Holanda e Polônia. Eu acho que é a mesma situação da Alemanha, com exceção, né, com plus, digamos assim, de ter um grande, né, na chave, né? Apesar de ser cabeça de chave, tem um grande que é o caso da Holanda, tá? Holanda que teve alguns desfalques, como o Koop Meiners e o Frank de Jong ali no meio campo, mas é uma seleção muito boa. Então, assim, o embate maior da França aqui vai ser contra a seleção holandesa para ser primeiro colocado do grupo. Lembrando que os terceiros melhores também classificam, tá? Tem essa chance, essa oportunidade também. E aí depois do jogo contra a Áustria, a seleção austríaca, na minha opinião, hoje é melhor que a seleção polonesa, apesar de muita gente discordar, tá? Então, assim, é um time que pode querer dar uma engrossada. E a Polônia, para mim, é o que corre por fora. Apesar de ter o Lewandowski e tal, acho que a seleção polonesa bem aquém, bem aquém. A forma, né? Os últimos jogos da França também, né? Muitos amistosos. Venceu a Irlanda, perdeu da Alemanha, venceu a Holanda, venceu a Escócia, venceu 14-0 Gibraltar. A gente lembra daquele gol do Mbappé no meio campo, né? Não teve muitos testes, não. Talvez só Alemanha e Holanda mesmo. A Grécia empatou, perdeu 2 vezes a Alemanha nesse período, né? Curioso. Venceu o Chile, venceu o Luxemburgo e empatou por fim aqui no Canadá. Como eu sempre falo, amistoso, meu amigo, não dá pra gente analisar assim, sabe, o contexto amistoso e falar, bater martelo, tá? Acho que na hora do vamos ver a gente vai acabar percebendo realmente qual que é a força dessa seleção francesa, que pra mim, tá, é a grande favorita, né? Eu discordo aqui das odds, eu acho que a França deveria estar um degrau acima aqui na Betfair da Inglaterra. Claro que é uma diferença muito pequena, né? Odd 5 para uma odd 4.5, mas vale a pena citar isso daí também. E por fim, vamos analisar o grupo da Inglaterra, que é o grupo C, com Dinamarca, Sérvia e Eslovênia. Para mim aqui tem 2 boas equipes, né, do segundo escalão europeu, que é o caso da Dinamarca e da Sérvia, e uma já do terceiro, que é a Eslovênia, tá? Dinamarca e Sérvia, para mim, brigam diretamente pelo segundo colocado. E a Inglaterra, cara, tem obrigação, eu digo mesmo, obrigação de classificar nesse grupo em primeiro, porque só pelo grande hype que ela tem. Se não classificar em primeiro aqui, tá de sacanagem, cara. O time é bom, né? Como eu falei, ali na questão tática, tem alguns problemas, sim, principalmente no aspecto defensivo, né? Se tratando de nomes. Mas, poxa, Inglaterra, tem que classificar aqui. Tá? Acho que o jogo mais difícil é ser contra a Dinamarca e contra a Sérvia, depois a Eslovênia é aqui que precisa vencer, porque se perder ou desandar, que tomar um empatezinho, aí eu acho que todo mundo está contando com uma vitória contra a Eslovênia. Aí a Inglaterra pode se complicar nesse grupo. A Inglaterra que é a grande favorita com uma odd de 4.5, beleza? Então essa aqui foi a análise nossa aqui dos favoritos da Eurocopa. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Vai aparecer para você outros vídeos aqui da Eurocopa e também tá rolando vídeo da Copa América que começa quase juntinho, aqui coladinho com o torneio europeu. E é isso. Comenta bastante aí embaixo e tamo junto.